É tudo tão absurdo, tão irreal, que parece mentira. Um sonho. Não, não é um sonho. É uma lembrança. Eu me lembro da guerra. Era a última batalha celestial. Anjos e demônios lutando pelo destino da humanidade. Eu me lembro do ódio me cegando, da fúria incontrolável. Eu me lembro do poder em minhas mãos. Eu me lembro de tudo. Eu me lembro da queda. Eu caí lá de cima, do topo do mundo. Depois disso, durante muito tempo, tudo foi escuridão. Eu não conseguia ver nada, nem falar, ou me mexer. É como se eu estivesse presa numa prisão sem muros. Com o tempo, minha consciência foi voltando, e aos poucos comecei a ouvir vozes da minha volta. Escutei alguém falando que eu tinha caído de um penhasco, e bati da minha cabeça. Estou em coma. Bem, pessoal, esse vídeo então faz parte da playlist Super Saga aqui do canal, que é um projeto que eu estou realizando aqui no mês de outubro, onde eu trago vídeos aí exclusivos só sobre a Super Saga do Fim do Mundo de Turma da Mônica Jovem, que é composta por 14 edições roteirizadas todas pelo roteirista Emerson de Abreu, e aqui essa é uma das sagas que engloba então toda essa super saga, digamos assim. Lembrando que a resenha deste vídeo de hoje foram vocês que escolheram lá na votação que eu coloquei na enquete do canal no mês de setembro, onde eu pedi para vocês votarem em qual edição vocês gostariam mais que tivesse uma resenha aqui no canal neste projeto, né? Que o projeto não está se resumindo a só resenhas, e sim também outros vários vídeos que vocês podem ver aí no canal. E vocês votaram, eu escolhi as 3 mais votadas então para fazer resenha. As vencedoras foram Sombras do Passado, Herdeiros da Terra e agora Torre Inversa. O vídeo de hoje contém sim spoilers, tá? Pois eu vou falar da saga em um conjunto e não só sobre a parte 1, 2 ou 3 individualmente, tá? Antes de mais nada, eu já peço pra você deixar seu like, se inscrever no canal, deixar seu comentário, sua observação e também seguir o canal lá no Instagram, @olá.leitores. Chegava às bancas então do Brasil em janeiro de 2016 a primeira parte da saga Torre Inversa, consequentemente nos meses seguintes, em fevereiro e março, as outras 2 partes da saga. A parte 1 foi publicada com o preço de R$ 7,90, a parte 2 no preço de capa de R$ 8,50 e a parte 3 também publicada no preço de R$ 8,50. Como essas edições são edições que foram lançadas já há alguns anos atrás, elas ganharam um relançamento bem recente, inclusive no mês de setembro deste ano, pelos encadernados de relançamento da primeira série de Turma da Mônica Jovem, onde eles estão relançando todas as edições, englobaram aqui em um encadernado só 3 edições dessa saga aqui. Então, a saga completa em um gibi só no relançamento, que é a edição mais fácil de que você se encontra, né, do que essas edições individuais, que já estão mais raras. E essa edição do relançamento tem um preço de capa de R$ 20,90. Lembrando que se eles seguirem a linha que eles estão seguindo agora, das edições de luxo da Turma da Mônica Jovem, onde eles estão relançando as edições da Super Saga do Fim do Mundo, como Sombras do Passado e a Saga Umbra, eles provavelmente também vão relançar em breve a Saga Torre Inversa no formato de luxo. Bom, aquele trecho que eu li lá no início do vídeo faz parte então do início aqui da primeira parte da saga, e eu acho ele muito parecido com um trecho que tem lá no início da edição Sombras do Passado, narrado pela Mônica, nesse caso aqui foi narrado pela Penha, esse trecho aqui. Então acho que o Emerson teve a intenção de fazer meio que uma referência aqui. Bom, e a gente tem toda uma cena narrando aqui da Penha, né, que a Penha, nesse caso aqui dessa edição, ela vai acabar saindo do seu coma. Lá em Sombras do Passado, ela teve uma briga feia com a Mônica, né, e ela acabou caindo de um penhasco e bateu a cabeça num bote, e desde lá ela entrou em um coma. Inclusive na edição número 63, intitulada de Dia das Bruxas, ela volta no Dia das Bruxas, o seu espírito, digamos assim, né? Ele volta planejando vingança contra a turma, mas no final a gente vê que meio que tudo termina bem, e aqui enfim ela volta em carne e osso, né? No início da edição também a gente vê, enquanto isto, né, a Mônica, ela está a caminho então da tenda da Madame Creusodette, porque ela tá levando uma garrafa de água, e dentro daquela garrafa está preso então o Cúmulus então que ele apareceu lá nas edições Férias na Praia, Sombras do Passado, onde ele foi um vilão aí que lutou contra a turma, né, durante a edição. A Magali, né, prendeu ele dentro desta garrafa. E de um jeito ou de outro, a Mônica ela acaba contando esse segredo, né, da Magali sendo bruxa. Foi pelos poderes de bruxa dela que ela conseguiu prender então o Cúmulo dentro da garrafa, e nem a Magali sabe bem se ela tem esses poderes. E a Mônica, sem querer, acaba contando isso pro Cascão. O Cascão não sabia de nada sobre esses poderes da Magali, e essa informação que a Mônica dá então pra ele vai ser bem importante aqui para a segunda parte, principalmente
desta saga aqui. A gente vê também que enquanto a Penha estava em coma, as únicas pessoas, né, que iam sempre visitar ela eram a Sofia. A Denise ia de vez em quando para fazer uma companhia para a Sofia, mas os pais da Penha, por exemplo, eles só pagaram realmente os exames e tudo mais, só que eles nunca foram visitar ela em todo este tempo. A gente percebe que a Penha ela é uma pessoa muito solitária, ela não tem a atenção dos pais. Quando a Mônica e o Cascão chegam, então, na tenda da Madame Creusodete, a Madame Creusodete, então, diz para eles que o Cascão vai ter que passar por meio que uma espécie de provação, onde ele vai passar por 9 desafios, ele vai ter que enfrentar 9 grandes desafios. Ela também diz: o inimigo de ontem pode ser o seu aliado de hoje. Então, no início, a gente fica achando que esse inimigo de ontem, o aliado de hoje, para quem leu a saga, né, poderia ter sido então a Penha, né, porque a Penha era inimiga deles. E no decorrer aqui da saga a gente vê que ela vai se aliando à turma, mas lá no final, na conclusão, a gente vê que esse tal inimigo era, na verdade, o Capitão Feio. Bom, mas eu estou me precipitando um pouco aqui, então vamos voltar lá pra frente. Também logo no início aqui dessa primeira parte, a gente vê um senhor muito debilitado, que ele aparece aqui dentro da edição, e a gente fica sabendo então que ele é o Sr. Samir. Para quem não sabe, o Sr. Samir, ele apareceu então em algumas edições da Turminha Clássica, por exemplo, na edição número 20 do Gibi do Cascão, da primeira série da editora Panini. Então ele está muito debilitado e ele parece que ouve vozes o tempo todo e ele está numa obsessão de tentar conversar com a Penha e tudo mais, enfim. E neste momento então aparece o doutor lá do hospital, que é o doutor Stavros, e ele então vai ser um personagem até que importante aqui dentro dessa saga. A gente vai ter alguns segredos envolvendo ele aqui. E ele também não aparece pela primeira vez aqui nessa edição. Lá na Turminha Clássica, também no Gibi do Cascão, só que desta vez na edição número 92 do Gibi da primeira série da editora Panini, onde ele era meio que um namorado da Chabel. E lá ele era chamado de Betão, e a gente também vê que o primeiro nome dele então é Roberto, o sobrenome dele que é Stavros. A gente vê também que ele é uma pessoa que não acredita em nada que tenha a ver com misticismo, né? Então ele só acredita que em tudo aquilo que é provado cientificamente. Então ele vai passar aqui por alguns momentos junto com a turma, né, nessa saga aqui, que vão envolver magia, que vão envolver coisas sobrenaturais, em que ele não vai acreditar em um segundo, ele vai achar que é delírio da parte dele e de todo o resto do pessoal que está em volta dele. Uma cena bem legal aqui na edição, que é uma referência bem clara aqui na página 44, no capítulo 3, no A Voz dos Insetos, né, o nome do capítulo. A gente vê que a recepcionista, ela fica chamando o Dr. Hans Krutz, chamando o Dr. Hans Krutz. E a gente vê que é uma clara referência a um episódio de Pica-Pau, onde uma das personagens fica falando isto. Enfim, é uma pequena referência que tem aqui da edição que eu achei bem legal. Toda a turma então vai visitar a Penha no hospital, ela acordou então do coma e ela já acorda provocando a Mônica, então ela já tem uma certa briguinha aqui. É muito interessante ver o momento então que a Mônica fala pra Penha que na verdade ela já está namorando outra pessoa, ela namora do Contra hoje, então ela dá uma risada da cara do Cebola. E logo aí a gente vê que de novo o Sr. Samir, né? Até o momento a gente acha que o nome dele é Sr. Samir, mas a gente não tem muitas informações sobre o verdadeiro nome dele e a verdadeira identidade dele até mesmo. A gente vai descobrir melhor isso lá nas outras partes da saga. A gente vê então que ele vai tentar atacar a Penha de uma certa forma, né? E a Mônica segura ele, e nessa hora que ela vai segurar o Sr. Samir, ela leva um arranhão dele na cara dela. E este arranhão vai ser muito importante pra gente ver o que vai acontecer aqui lá no final dessa edição. Quando a Magali aparece também para visitar aqui a Penha, ela fala do medalhão, para a Penha devolver o medalhão que ela deixou com ela, lá na edição 63, Dia das Bruxas, e a Penha acha que aquele medalhão, né, todos acham que o poder daquele medalhão é, na verdade, um poder que vem dele, mas a gente descobriu que aqueles poderes que a Magali utilizou não eram do medalhão e sim vinham de dentro dela mesmo. Só que a Penha, ela acha, né, que os poderes vêm do medalhão, e ela ataca a Magali, ela pega o medalhão e fala que o poder vai ser todo dela. Só que ela vê que não funciona e acaba gerando um movimento cômico aqui durante isso. A cena ela é quebrada com o Betão, vou chamar ele de Betão porque eu acho o sobrenome dele um pouco difícil de pronunciar. E ele anunciando então o falecimento do Sr. Samir. A gente vê que aquele hospital tá meio que abandonado, então a gente descobre mais pra frente que ele está passando por problemas financeiros, muitos médicos pediram demissão, a infraestrutura de lá já não é tão boa assim, e vários insetos e pragas estão infestados naquele hospital.
que no caso é o Hospital Lázaro de Betânia, que fica lá no bairro das Pitangueiras. Eu acho muito interessante essa história aqui ser ambientada dentro de um hospital. Ela nos causa todo um ambiente de claustrofobia, né? Então a gente fica meio preso lá dentro junto com os personagens. A atmosfera fica mais interessante, mais densa na história. Gosto muito do cenário em que o autor decidiu colocar aqui e inserir os personagens numa história meio que de uma trama meio de suspense, com alguns momentos de horror. E essa saga aqui, ela tem algumas cenas um pouco grotescas, por mexer realmente com insetos, né? Aparecem muitos insetos aqui, muitos insetos humanoides, né? Até mesmo no momento, então, em que uns certos personagens vão se transformar em meio insetos aqui, como por exemplo a Mônica. Não se sabe muito bem o porquê o hospital está tão cheio de insetos assim, e a gente descobre mais pra frente que isso está acontecendo por conta, na verdade, da presença do Sr. Samir. Os insetos meio que são meio atraídos por ele. No momento em que os enfermeiros estão lá no necrotério, né, para analisar o corpo do morto, né, que no caso é o Sr. Samir, coisas estranhas começam a acontecer, os insetos começam a meio que falar realmente, meio que por telepatia com os enfermeiros, e de repente o Sr. Samir desperta e ataca aqueles enfermeiros. A gente mais pra frente descobre então o que aconteceu com eles, e o Sr. Samir vai começar a tocar o terror aqui dentro. Existe um momento em que a Mônica ela sobe, então ela fica separada da turma, e ela vai parar lá numa ala do hospital, que já está fechada hoje em dia, não existem mais pessoas por lá, pois não tiveram dinheiro para manter aquela área do hospital. Lá naquela área meio escura do hospital, ela encontra uma garota chamada Melissa, que se diz ser então irmã do Betão, e ela está à procura dele. A gente vê que ela está segurando uma boneca, no caso essa boneca é a boneca tenebrosa, que já se encontrou com a turma aí em algumas vezes lá na infância. E a gente, no fim da saga, não fica sabendo muito bem o que a Melissa realmente era. Porque em um momento aqui da edição, Betânia vai revelar que a Melissa ela já morreu faz 2 anos. Então ela morreu provavelmente quando tinha os seus 17 anos. Lembrando que a Melissa, ela apareceu já em uma edição da Turminha Clássica, que no caso é no Cascão número 94, Os Novos Amigos do Cebolinha. Ela aparece aqui junto com a Bia, com os irmãos Zé Beto e Crispiano também, dentro dessa historinha aqui. E a gente descobre então que ela acabou falecendo, só que ao mesmo tempo ela está lá conversando com a Mônica e tudo mais. E no fim da saga a gente não fica sabendo se aquilo era um espírito, se aquilo era tudo uma ilusão. E não, a gente não fica sabendo muito bem o que aconteceu com a Melissa. Quando a Mônica está lá naquela ala do hospital, né, ela dá de cara então com a menina do lago. Sim, aquela garota que apareceu lá na edição da Umbra, filha morta de Berenice. E a gente sabe que ela tinha acabado indo pro inferno, né, digamos assim. A Dona Morte, ela acabou levando as 2 almas. Mas a gente vai descobrir, principalmente lá na terceira parte, o porquê a alma da menina do lago está libertada. Ela até fala assim pra Mônica: obrigado por ter me libertado, por ter libertado a minha alma. E a gente não entende muito bem o que está acontecendo, né? Como assim a Mônica libertou a alma dela e tudo mais? Muitas implicações do que acontece lá na saga Herdeiros da Terra, principalmente dessa parte aqui que eu citei pra vocês, vão ser referenciadas aqui na terceira parte de Torre Inversa. Muitas das consequências vamos ter aqui dentro da edição dos atos em que eles cometeram lá na edição de Herdeiros da Terra. Enquanto a turma está procurando a Mônica, eles acabam a encontrando, porém a gente vê que a Mônica está muito debilitada e as pernas dela se transformaram então em basicamente metade, né, de um corpo de uma lesma, de uma minhoca, algo do tipo, de um inseto, né? E é bem assustadora essa cena até. Foi meio que por conta daquele arranhão que ela levou do seu Samir, que a gente descobre que ela ficou desse jeito, tá? E no final dessa primeira parte aqui, o seu Samir se revela então ser o cavalo branco da decadência, ou seja, um dos 4 cavalos do Apocalipse. 3 deles já apareceram em Turma da Mônica Jovem, contando então com o cavalo da decadência. E a gente tem também a Penha, que ela se revela o cavalo da guerra, lá em Sombras do Passado. E a gente não sabe muito bem se ela realmente tem noção dos seus poderes, se ela realmente é o cavalo da guerra, pois fica algumas coisas no ar aí, principalmente nessa saga aqui de Torre Inversa. A Berenice, lá em Umbra, ela é o cavalo pálido da morte. E agora então aqui o seu Samir, que a gente sabe que ele na verdade não é o seu Samir, e sim o Capitão Feio. Vai ser tudo revelado aqui nessa segunda parte da história. Então chegamos na segunda parte da saga. É aqui que todas as implicações, todas as coisas vão começar a desandar. A turma de uma certa forma consegue
derrotar, entre aspas, o Sr. Samir ou o Capitão Feio. Eu já vou começar a chamar ele de Capitão Feio, tá? Então eles vão se esconder em uma dos quartos lá do hospital. Eles têm a ideia, então, de chamar o Franja para tentar consertar o que aconteceu ali com a Mônica, né? Eles vão se dividir. Então vai ficar o Cebola, a Denise, a Penha e a Sofia juntos para procurar algum telefone, algum lugar lá daquele hospital, onde eles possam então ligar para o Franja para ele ir até lá e tentar arranjar um jeito de curar a Mônica. E neste momento lá onde estão os quatro juntos, né, que a Penha e a Sofia começam a ficar irritando a Cebola e a Denise, falando então que eles poderiam formar um belo casal e tudo mais. E a gente vê, começa a ter algumas cenas aqui, realmente entre os dois, que começam a dar pistas pra gente de que pode acontecer sim alguma coisa entre os dois aqui dentro dessa saga. Os agentes da dinâmica também aparecem em um certo momento aqui dessa segunda parte da história, na terceira também. A gente não sabe muito bem o que a dinâmica, quais são as intenções da dinâmica, se eles são do bem ou se eles são do mal. A gente fica sempre com essa dúvida, principalmente aqui dentro dessa saga. Depois a gente vai descobrir que na verdade eles estavam atrás do Capitão Feio, e por um certo motivo, que eu vou contar mais pra frente pra vocês. Mas ficam outras coisas meio que no ar, assim, né? Que deixa eles, assim, numa situação meio que a gente fica desconfiado, realmente, dessa agência. Enquanto isso, quando está o Cascão, a Magali e o Betão e a Mônica, né? Uma sombra, né, com vários insetos começa a atravessar a porta. E a Mônica, então, ela meio que evolui, digamos assim, né? E se torna uma serva do Capitão Feio, e então ela vai até ele, e quando isso acontece, de repente, eles vão parar em um lugar todo misterioso, que não pertence ao hospital, tá? Parece ser um lugar bem antigo até mesmo. E lá eles vão encontrar, então, um garoto que está meio que chorando por conta da chuva, ele tá com muito medo da chuva, e o Cascão, principalmente, vai simpatizar-se muito com esse garoto aqui. Mais pra frente, a gente vai descobrir, então, que aquilo eram flashbacks da memória do Capitão Feio, que o Cascão e a Magali, etc., os personagens, estavam tendo acesso naquele momento, estavam visualizando aquele passado do Capitão Feio. E a gente vê como ele sofreu, né, durante a infância. Lá, na verdade, era um orfanato, eles estão em um orfanato, tá? Então a gente vai descobrir o porquê, como eles foram parar lá de uma hora para outra, né? Um dos donos daquele orfanato, né, aparentemente, que é o Sr. Malakai, ele diz pro Cascão, então, que aquele menino lá, ele trouxe só prejuízos, né, para aquele lugar. Desde que ele chegou, muitas pessoas começaram a morrer e tudo mais. Ele explica, então, que os garotos, então, daquele menino foram mortos por uma avalanche, realmente, de terra, né, que acabou subterrando a casa deles. E o único sobrevivente da família dele foi ele mesmo. Mas neste momento, então, o Sr. Samir, ou o Capitão Feio, né, do presente, ele volta e ele meio que faz um buraco, né, uma cratera naquele local, onde eles acabam caindo, então, no andar de baixo, onde estão justamente o Cebola, a Denise, a Penha e a Sofia. E nisso, né, quando a agência da dinâmica está atrás deles quatro, né, aquela pedra, né, todo aquele piso que estava no andar de cima acaba caindo sobre eles, né, e isso acaba salvando eles de uma certa forma, né. Só que o Cebola, para salvar a Denise, ele acaba meio que sendo atingido. A gente acha que ele morreu aqui dentro, todos acham que ele acabou morrendo. Mas a gente sabe que o Cebola, ele é imortal, ele não pode morrer antes de um certo momento, segundo a Dona Morte falou pra ele. E depois do Cebola ter salvado a vida da Denise, é que ela vai lá e dá um beijo nele, né? Eles parecem estar perdidamente apaixonados de uma hora para outra, um pelo outro. Mas tudo isso vai ter uma explicação lá pra frente na edição, na terceira parte. E aqui quem aparece nessa edição também é um personagem chamado Boris e a Agnes aqui na infância. E essa parte aqui que eu fiquei um pouco confuso, confesso, pois a Agnes, como a gente bem sabe, aparentemente tinha a mesma idade da turma, né, na infância. Ela morreu, né, depois, mas para aparecer aqui no tempo, né, do Capitão Feio, o Capitão Feio na infância dele, a Agnes já existia, então não faria muito sentido, porque nos dias de hoje o Capitão Feio já é um adulto, né, e tudo mais, e a Agnes, na infância, quando tinha a mesma idade da turma, não aparentava ser já uma adulta também. Enfim, acho que essa linha temporal aqui deve ter uma explicação para isso, para a Agnes estar aparecendo lá no tempo do Capitão Feio. Talvez ela seja até mesmo um fantasma desde a infância, desde da turminha clássica, onde a turma conhecia ela tenha sido um fantasma e ela realmente estava viva na época da infância
do Capitão Feio quando eles se conheceram lá naquele orfanato. E aí vai ser no final dessa edição aqui que o tal Senhor Samir vai se revelar então ser o Capitão Feio. Ele se lembra de quem ele realmente era e nesse momento ele começa a causar uma grande destruição naquele local e ele acaba abrindo uma cratera em um dos pisos e a Magali acaba caindo e o Cascão, ele sem ver alternativas de salvar a Magali, ele vai destravar os poderes dela, falando então a lua chora esta noite, que é a fala então que faz ela destravar seus poderes e ela consegue então sobreviver, se flutuar assim, e ela vai lutar então contra o Capitão Feio a partir do final dessa edição aqui. A gente chega então na terceira parte e última. A observação que eu tenho pra fazer aqui dentro dessa edição é que eu gostei muito da participação de todos os personagens aqui dentro dessa história, tá? Então a Denise, ela está super engraçada na edição, sem ser ofensiva demais, né? A Penha, ela tem meio que um desenvolvimento muito bom aqui dentro da saga, ela acaba tendo até um momento meio que de redenção no final dela aqui. E a gente tem o Cascão como protagonista aqui dentro, né? Então eu acho muito legal. Todos os personagens que englobam aqui essa trama, eles têm algo a agregar. Eu acho que essa terceira parte aqui da saga, ela tem muitas explicações, muita coisa ocorre ao mesmo tempo, que a gente acaba ficando até um pouco confuso e perdido em certos momentos com algumas explicações que tem aqui dentro. E as coisas ficam bem corridas aqui para as últimas 50 páginas. A batalha final, assim, digamos assim, o desfecho, é muito corrido mesmo, é muita informação ao mesmo tempo. Eu acho que isso acaba sendo um pouco ruim, mas não é uma culpa meio que do roteirista, mas da MSP mesmo, né? Que tem que trabalhar sempre com essas 128 páginas. Não pode ser uma saga tão grande assim, porque acaba vendendo menos as outras partes das edições. Enfim, tem toda uma logística por trás disto. Mas querendo ou não, isso acaba afetando o desenvolvimento do roteiro. Então aqui, nessa luta, né, que a Magali tem com o Capitão Feio, ela acaba meio que despistando ele de uma certa forma. Só que logo depois disso ela já começa a enlouquecer, porque é muita informação na cabeça dela, né, sobre todos esses elementos de magia, etc. Mas ela acaba não enlouquecendo graças a Penha, pois ela tem o seu olhar de desprezo, né, e ela meio que joga a realidade na cara da Magali, e a Magali consegue então filtrar todos aqueles sentimentos dela de ser uma pessoa meio que meiga, etc, né, e sentimental e tudo mais, para realmente ficar mais firme realmente com as suas decisões e tudo mais. Então ela acaba não enlouquecendo aqui dentro da edição. Eu achei muito legal o comportamento da Magali aqui dentro. Ela está bem diferente, ela está bem mais madura, digamos assim, mais certa das decisões que toma. Enfim, é muito legal a gente ver a Magali utilizando seus poderes aqui dentro dessa saga. Então aqui é revelado como o Capitão Feio foi parar dentro daquele hospital e o que a dinâmica tem a ver por trás disso tudo aí. O próprio Betão, ele vai revelar então para a turma que ele, na verdade, sabia que o paciente que ele cuidava era, na verdade, o Capitão Feio e não o Senhor Samir, e que ele mesmo deu o nome de Senhor Samir para fingir, então, que era outra pessoa no lugar. E é revelado também que a dinâmica acabou pagando um dinheiro para ele, para cuidar deste paciente aqui, para ajudar, então, na infraestrutura do hospital e tudo mais. A dinâmica tinha capturado o Capitão Feio para fazer alguns estudos com ele, só que ele foi enfraquecendo de uma maneira muito rápida, ele estava envelhecendo muito rápido, e então ele tinha que acabar indo para um hospital e tudo mais, e a dinâmica tinha que manter isso meio que ali por baixo dos panos, para ninguém descobrir o que eles estavam fazendo e tudo mais. E o Betão acabou contribuindo com isto. E eu acho muito legal aqui o momento da edição, que eles mostram, então, um quadro que aparece lá na edição número 73, Caçadores de Android. Eles pegam esse único quadro que tem lá dentro da edição e contextualizam aqui dentro desta. Então, assim, ó, desde lá daquela edição, o Capitão Feio, ele foi capturado e ele estava sendo estudado pela dinâmica. Lá na edição anterior também, a gente viu que alguns personagens estavam tendo comportamentos estranhos e impulsivos. A Denise e o Cebola se beijam, sem mesmo nunca terem tido algum passado juntos. A Magali, em um certo momento que eu acabei esquecendo de citar pra vocês, acabou ficando com fome, né, com uma gula, assim, de repente. Isso tudo tem uma explicação. Aqui nessa terceira parte, então, a Magali vai explicar para todos que eles estão, na verdade, dentro de uma torre inversa, por isso o nome da saga. Aquele local em que eles estão, que fica por baixo do hospital, né, e tudo mais, fica lá no subterrâneo do bairro das Pitangueiras, foi criado, então, por uma organização secreta, feita pelas famílias mais influentes, digamos assim, lá do bairro das Pitangueiras, junto, então, com o Senhor Malakai, que é aquele dono daquele orfanato, e tudo mais. Eles fingiam, né, que aquele local, na verdade, era um orfanato, para as pessoas não descobrirem todos os planos que eles tinham lá dentro, e eles só adotavam, só acolhiam, né,
crianças para aquele orfanato, eles tinham um interesse por trás. Então, por exemplo, eles só acolheram o Capitão Feio porque eles sabiam que o Capitão Feio tinha algum poder místico, sobrenatural, envolvendo ele. A Agnes, como a gente bem sabe, também tem. O Boreas, como a gente bem sabe, ele também tem. Tudo foi gerado por um interesse realmente por trás deles. Bom, e qual era o plano deles, né? Eles não gostavam da sociedade em que estavam vivendo na época. Eles falavam que o mundo estava um caos e tudo mais. E eles queriam, então, tentar dominar o mundo, aquela organização juntos dominar o mundo para, enfim, colocar a paz mundial. A torre inversa, então, ela é uma torre ao contrário, então ela vai descendo ao invés de subir. E ela é formada por 9 andares. E cada um dos 9 andares influencia a pessoa a ter um certo comportamento. Então, por isso daqueles comportamentos impulsivos dos personagens. Então, eu vou falar então de cada um daqueles andares. O primeiro andar, então, que era o da ala infantil, onde a Mônica encontrou a Melissa, representa o limbo. O segundo é o círculo da paixão, onde o Cebola e a Denise se beijaram. O terceiro círculo é o da gula, onde a Magali ficou esfomeada. O quarto é o círculo da ganância. O quinto é o círculo da ira, onde nesse círculo o Betão ele acaba dizendo então para todos qual era o plano dele junto com a Dinâmica, que eles acabam brigando por causa disso, enfim. O sexto círculo é o do cemitério dos hereges, o sétimo é o da violência, o oitavo é o da mentira e o nono é o topo lá do hospital, onde a gente tem o último círculo. Quem já leu a Divina Comédia, roteirizada então por Dante, já deve ter uma noção da referência clara que existe aqui entre essa torre inversa, esses 9 círculos e tudo mais, pois a obra, o romance, né, dos 3 livros de Dante, que é um dos maiores clássicos da literatura, que é organizado então pela primeira parte, que é o inferno, a segunda parte é o purgatório e a última parte é o céu. Então lá Dante idealizava, pela sua visão, o como o inferno na verdade era. Então aqui a gente vai ter muito do como o inferno, na obra dele, na visão dele, é. Então, o personagem principal da história do Dante, né, desses livros do Dante, é o próprio Dante. Então, ele vai indo visitar cada um desses locais. Então, ele vai passar pelos 9 círculos do inferno, que ele fala que tem aqui, né? Cada andar representa, então, um pecado. E aqui, em Turma da Mônica Jovem, o roteirista, ele meio que adaptou um pouco e pegou como base. Isso eu achei muito legal, como ele conseguiu adaptar aqui esse clássico da literatura. A gente vai descobrir mais pra frente também que o Capitão Feio, na infância dele, ele só sobreviveu àquele acidente porque ele fez meio que um pacto com os insetos, né? Falava-se que o líder, né, tinha mandado os insetos irem até aquele garoto para fazer aquele tal pacto com ele. A gente descobre que o líder desses insetos é então a serpente, né? Que ela vai meio que falar com a turma, né, de uma certa forma aqui dentro dessa edição. E após esse pacto, então, que aqueles insetos ajudaram o Capitão Feio a sobreviver, anos depois eles meio que consumiram, então, o corpo do Capitão Feio e o transformaram em aquele vilão e tudo mais. Porque o Capitão Feio, como tio do Cascão, ele era uma pessoa muito boa e tudo mais, só que após ele ter sofrido essa transformação, ele acabou virando realmente uma outra pessoa. Eu acho muito legal todo esse contexto que trazem para a história, a profundidade que dão para o Capitão Feio aqui dentro dessa saga aqui. É muitíssimo interessante, muito bem elaborado. A gente descobre então que desde o início também aquilo tudo era um plano dos insetos. O pacto que eles fizeram com o Capitão Feio deteriorou o corpo dele, então por isso que ele ficou naquele estado lá. E assim, eles precisavam então de um novo corpo para habitar. E esse corpo então eles viram no Cascão, poderia ser um potencial para eles terem um novo hospedeiro. Então eles vão atrair meio que o Cascão aí, eles usaram então essa torre inversa, né, para usar as lembranças, os flashbacks do Capitão Feio pro Cascão ver, né, o passado dele e meio que sentir uma dó realmente, sentir empatia pelo seu tio, pelo passado dele, e assim ele tentar tomar o lugar dele, pegar a maldição então em seu lugar, ele tirar a maldição do Capitão Feio e colocar a maldição para si mesmo. E é basicamente isso que acontece aqui no final dessa edição, tá? Da terceira parte. E chega um momento, então, que os insetos acabam dominando a mente do Cascão. E a serpente, então, que é a líder daqueles insetos, né? Vai meio que conversar com a turma. E é explicado, então, que um octaedro das sombras, que aparece em alguns momentos aqui da saga, até com os agentes da dinâmica, absorveu, então, 3 almas, transformou em líquidos das sombras. Aqueles líquidos da sombra que a gente viu lá em Herdeiros da Terra, né? Eles são até meio que frágeis à luz do sol. A gente viu que o povo das sombras meio que parecia que tinha sido derrotado pela turma
junto com o astronauta, quando eles destruíram o planeta Tumba, e lá meio que era o inferno realmente, né? A serpente estava lá, ela estava na verdade presa lá, e ao explodir aquele planeta, eles libertaram então todos os seres malignos que ficavam lá, então todos estão à solta, então as coisas só vão piorar daqui pra frente, tá? Então a gente descobre então que a serpente acabou não morrendo e ela só está agora realmente mais forte do que nunca. Então a gente vê que eles acabaram fazendo o que a serpente justamente queria. Então por isso que tem aquele momento lá da edição que eu comentei com vocês aqui nesse vídeo, que a Mônica encontra com a menina do lago novamente, ela fala assim: obrigado, Mônica, por ter me libertado. Era isso que ela estava se referindo. Enfim, aqui a gente então depois tem a batalha final, onde até a Penha mesmo ajuda a eles a derrotar o Capitão Feio. E a gente vê aqui que a Penha, ela não tem uma real noção dos seus poderes como um cavalo do Apocalipse. A gente vê que ela fala que ela chama daquele jeito em alguns momentos, né? Ela fala que ela se refere ao nome dela como Cavalo do Apocalipse e tudo mais, pois foi um apelido que os pais dela deram para ela na infância. Então não sei muito bem se realmente a Penha tem noção desses poderes dela e se ela realmente tem esses poderes do Cavalo da Guerra, coisa que fica aí meio no ar. No fim também a Magali acaba tendo seus poderes travados permanentemente, aparentemente aqui dentro da edição. Não sei o que eles vão fazer aí para resgatar os poderes da Magali, ou se eles vão ser resgatados mesmo. Eles conseguem transferir, então, os poderes da maldição para o Capitão Feio de novo, né? O Capitão Feio volta à sua forma normal, e não aquela forma de vegetativa que ele estava antes. Eles conseguem sair do hospital. O Cebola percebe, então, que a Denise e ele não combinavam um com o outro, e era realmente só algo que foi afetado por eles quando eles estavam lá dentro daquele círculo, realmente da Torre Inversa. E o Cúmulus, né, ele foi essencial para derrotar aqui, então, o Cascão, né, na forma dele de Capitão Feio, digamos assim, né, na forma dele sendo manipulado, então, pelos seres das sombras. E ele mesmo é derrotado depois de sugar, então, toda aquela maldição, aquela energia dos povos das sombras, quando a luz do sol entra em contato com ele. Então, o Cúmulus de Quebra foi também meio que derrotado aqui dentro da edição. A gente vê que a Penha também ela vai pretender voltar lá para a França para realmente tirar um acerto de contas, né, com seus pais, o porquê eles não foram visitar ela e tudo mais. Enfim, parece que agora ela está mais de boa com a turma. Achei que essa saga foi muito interessante para a gente ver realmente o passado do Capitão Feio e ver o lado mais humano que realmente ele tem. É sem dúvidas uma das melhores sagas de Turma da Mônica Jovem. Eu acho que ela só fica atrás de Umbra. É muito incrível eles darem uma origem pro Capitão Feio. Muitas cenas marcantes, a gente tem muitas reviravoltas nessa história. Traz de volta a Penha, que é uma personagem que eu gosto muito, e junto disso ainda traz um tipo de redenção dela. De uma certa forma, eles trazem um casal inesperado, que é o Cebola e a Denise. Temos o Cascão como protagonista aqui da edição. E também eu acho muito legal que o Emerson consegue fazer uma ligação com várias edições anteriores, como Sombras do Passado, como também as edições Herdeiros da Terra, a edição Sombras do Futuro. Também a gente tem referências aqui à edição número 73, Caçadores de Android, que em um quadro a gente tem uma referência pequena à edição. A gente tem uma referência até a edição número 49, lá da primeira série também. Referências às edições da Turminha. Muito interessante essas ligações em que ele consegue fazer com diversas edições para elaborar essa trama aqui. É uma edição que, ao mesmo tempo que ela traz muitas respostas sobre a Super Saga, ela também nos traz várias dúvidas. Sobre os traços da edição, estão até que bem bonitos, tá? Tem umas cenas aqui que são muito bem desenhadas. E toda a borda da edição, né, das 3 partes, assim como Umbra, se eu não me engano, são pretas, tá? Então dão aquele ar mais de suspense, né? Um terror mais obscuro aqui dentro da edição, enfim. Curiosidade é que essa contracapa que tem aqui na edição número 90 não foi idealizada pelo Emerson para ser realmente a 4ª capa da edição. A gente pode ver que ele, na verdade, é só uma forma diferente de ter desenhado aqui o fundo da capa. Na verdade, a capa, eu tenho até o esboço aqui para mostrar para vocês, a tela tá aqui aparecendo na tela, era meio que a Melissa de cara a cara com o Capitão Feio, né, na sua forma meio vegetativa, só que a capa ela não conseguiu sair a tempo, eles não conseguiram produzir a capa a tempo, e aí acabaram colocando essa meio que 4ª capa provisória, né. Enfim, é uma 4ª capa bem bonita também, mas eu tentei deixar aí uma curiosidade para vocês. Eles poderiam, né, não sei se eles colocaram nessa edição do relançamento, o esboço dessa 4ª capa, publicarem aí na revista, o esboço dessa 4ª capa em alguma página, aí nos extras, né, da edição e tudo mais. Enfim, tem diversos pontos aqui que eu acabei não comentando, porque realmente é uma saga muito longa, uma saga que acontece muita coisa dita. Eu posso ter me esquecido de várias coisas realmente aqui, então não ficou um vídeo assim
que ficou um vídeo longo e mesmo assim eu não falei tudo que eu tinha pra falar, tá? Mas eu acho que já deu pra ter uma ideia de como é estruturada a história, de como relembrar então essa saga aqui. Realmente as minhas intenções do vídeo, desses vídeos aqui, são relembrar essas edições históricas, né, de Turma da Mônica Jovem, que ficaram marcadas aqui com cenas eletrizantes, com revelações assim, que a gente nunca imaginou que teria nesse universo aqui da turminha. Enfim, eu gosto demais, 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 demais desta saga como um todo, tá? A única falha realmente dela é ter, em alguns momentos, ser muito corrida, muita informação ao mesmo tempo, acaba prejudicando um pouco o desenvolvimento da história. Tirando isso, eu gosto muito dela, tá? E é isso então. Ficando por aqui, eu acho que esse daqui é um dos maiores vídeos do canal, vai dar um trabalhão pra editar, mas vai valer a pena, né? É isso, vou ficando por aqui, até uma próxima, tchau!